Janeiro costuma ser o mês dos recomeços, planos novos, promessas, expectativas. Mas para algumas histórias, janeiro não foi um início, foi o ponto final. Este vídeo não é uma lista de mortes, é a autópsia de um mês marcado por despedidas silenciosas. Isabel Veloso. Isabel tinha apenas 19 anos, e mesmo assim, falava sobre a morte com uma lucidez que assustava. Enquanto muita gente evitava o assunto, ela encarava de frente. Compartilhou o tratamento, a dor, o medo e também a aceitação. Milhões acompanharam cada etapa, não por curiosidade mórbida, mas porque Isabel transformou o fim em conversa. Janeiro levou Isabel cedo demais, mas deixou uma pergunta difícil no ar. Como viver sabendo que o tempo é curto? Essa não foi apenas uma despedida. Foi uma exposição crua da fragilidade humana. Manuel Carlos, Maneco. Durante décadas, Manuel Carlos escreveu o amor brasileiro. Criou mulheres que pareciam reais. Criou diálogos que pareciam confessionais. As famosas Helenas atravessaram gerações. Mas o autor, aos poucos, foi silenciando. A doença chegou sem espetáculo. A idade avançou sem câmeras. Janeiro marcou o fim, não apenas de um homem, mas de um estilo de contar histórias que não volta mais. Quando Maneco partiu, o Brasil perdeu um narrador da intimidade. Alguém que sabia que os maiores dramas acontecem dentro de casa. Titina Medeiros. Titina Medeiros nunca foi apenas um rosto conhecido. Ela era presença, voz, corpo em cena. Do teatro ao sucesso nacional, construiu uma carreira sólida, respeitada, longe de escândalos, sempre trabalhando, sempre criando. Mas fora dos palcos, travava uma batalha que não fazia barulho. Uma doença silenciosa, que avança sem pedir licença e não distingue fama, talento ou reconhecimento. Enquanto o público lembrava da força de suas personagens, Titina lidava com a fragilidade do próprio corpo. Janeiro não levou apenas uma atriz, levou uma trajetória ainda em movimento, e deixou um lembrete duro. Nem toda luta é visível, mas toda perda é sentida. Raul Jungmann. Raul Jungmann viveu no centro das decisões, política, bastidores, pressão constante. Por décadas, ocupou cargos onde o erro não era permitido e o descanso quase nunca existia. A rotina institucional cobra um preço silencioso, reuniões intermináveis, responsabilidade contínua, um corpo sempre em alerta. A doença não interrompeu apenas uma carreira pública, interrompeu um ritmo de vida marcado por tensão permanente. Janeiro encerrou uma trajetória de poder, mas também revelou o custo humano de viver sempre sob pressão. Béla Tarr. Béla Tarr nunca fez cinema para agradar. Fez cinema para incomodar. Planos longos, silêncios prolongados, histórias onde o tempo parecia parar. Enquanto o mundo acelerava, ele insistia na lentidão, quase como um aviso. Nos últimos anos, o cineasta se afastou dos holofotes. Poucas aparições, nenhuma pressa. Janeiro marcou o fim de um artista que entendia o silêncio como linguagem. Sua ausência não foi ruidosa, foi coerente com toda a sua obra. Roger Allers. Milhões cresceram ouvindo histórias que Roger Allers ajudou a contar. Histórias de perda, coragem e ciclo da vida. O Rei Leão ensinou gerações sobre despedida antes mesmo que soubéssemos o que ela significava. Enquanto o público guardava a magia, o criador envelhecia longe do palco. Janeiro levou um contador de histórias que moldou a infância de muita gente sem jamais ser o rosto mais conhecido. Algumas despedidas acontecem em silêncio, mas ecoam para sempre. Valentino Garavani. Valentino não vestia apenas corpos, vestia poder, status e sonho. Construiu um império baseado na perfeição, no detalhe, no controle absoluto da imagem. Mesmo após se afastar das passarelas, continuou sendo referência. Mas nem a alta costura protege do tempo, nem a elegância interrompe o desgaste natural da vida. Janeiro encerrou a história de um homem que transformou moda em identidade. O luxo ficou. O criador se despediu. Nem toda despedida vem com aviso. Algumas chegam quando o corpo simplesmente não aguenta mais. Doenças cardíacas, complicações acumuladas, anos de desgaste invisível. A fama não protege. O sucesso não blinda o organismo. Janeiro também foi o mês em que o corpo venceu o personagem. E lembrou que, por trás de qualquer imagem pública, existe um limite físico real.
Algumas histórias deste mês carregam outro peso, o da exposição constante. A vida pública acelera tudo. A cobrança, o julgamento, o cansaço. Nem todo excesso é visível, nem toda dor é anunciada. Janeiro revelou que o fim, muitas vezes, não é um evento isolado. É um processo longo, ignorado ou romantizado. Janeiro passou. O calendário virou. Mas essas histórias ficaram. Não como manchetes, mas como sinais. Sinais de que o tempo é desigual, de que o corpo falha e de que o silêncio costuma chegar antes do fim. Essa foi a autópsia de um mês que começou em silêncio.